Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ver aos Gálatas, capítulo 6, verso 17, onde foi anunciado. Carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Hoje cedo eu gravei um programa baseado nesse texto aqui, nesse versículo. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aos Gálatas, capítulo 6, verso 17. Nós voltamos a Ti, Senhor, em oração, para reconhecermos mais ainda que precisamos de Ti, necessitamos do Senhor em todos os instantes da nossa vida. Mesmo quando os nossos espíritos se põem rebeldes, como diz o profeta na mensagem, o sinal, a ponto de pensarmos que não somos cordeiros. Senhor, ajuda-nos, porque nós não temos para onde ir. Nós estamos aqui por causa da nossa chamada, por causa da nossa vocação, por causa da nossa eleição. Nós não temos para onde ir. Foi assim que São Pedro disse. Nós não temos para onde ir. Para onde iremos nós? Está difícil, mas para onde iremos nós? Nós queremos ouvir mais de Ti. A nossa alma se nutre com isso. Isso traduz saúde também para nós. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e dá-nos a vivificação da Tua palavra. Amém. Assentai-vos. O povo está viajando bastante, né? Parece que a economia está muito boa. No encontro teve gente que não foi ao brinquedo. E o turismo, né? As praias vão superlotar. Os hotéis já estão superlotados para Réveillon. E logo segue-se a temporada, né? A famosa temporada de praia. Mas é isso mesmo. Eu pensei nisso e vinculei duas coisas importantes a este assunto, que é reputação e caráter. E uma coisa muito boa de se saber, de uma forma simples, é o que significa isso, né? Reputação é aquilo que as pessoas pensam da gente. As pessoas pensam, então, às vezes, nós cuidamos mais de certos setores da vida por causa das pessoas. Porque o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão ver, isso é cuidando da reputação. Portanto, a reputação pode se obter através de posição, de boa conduta, através da conduta, né? Através mesmo da sabedoria intelectual, através da política, através do dinheiro, a fama, etc. Agora, o caráter não pode se obter dessa forma, porque tem ou não tem, não é uma coisa que pode ser manufaturada. Porque, para começar, o caráter não é dom, não é uma coisa que a pessoa alcança
como dádiva, mas é uma vitória. Porque enquanto a reputação é aquilo que pensam de nós, o caráter é aquilo que somos de fato. Pode-se dar muito a uma pessoa, a um político, a um pastor, a um reverendo, a um artista, a uma pessoa de projeção, e aquela pessoa não ser aquilo que o povo pensa, não corresponder com aquilo. Nós temos o caso de Salomão, que todo mundo ia para ver a sabedoria de Salomão. E a rainha de Sabá foi até lá. E aquilo superou as suas expectativas. Ela ficou estupefata, não é? Perplexa com o que ela viu, porque superou as suas expectativas. A coisa era mais do que se diziam, era mais do que a própria reputação de Salomão, sua fama. E quando é assim, é até muito bom. Agora, quando se dá o contrário, é que é difícil, né? Bom, eu pensava que era assim, mas não é. E isso envereda por todos os setores da vida, como não podia deixar de ser. O casamento é muitas vezes decepcionado por causa disso. Pensa que era uma coisa, era uma pessoa, e depois for ver, era outra. Tinha uma imagem e aquela imagem não correspondeu. Tinha uma impressão e às vezes dava demais para a pessoa e a pessoa não correspondeu. Agora, nós muitas vezes erramos nesse sentido. A Bíblia respalda tudo isso. Não se pode pensar do homem mais do que aquilo que o humano pode ser, não é? Então tem que se pensar dentro dos limites humanos. E nós pensamos muitas vezes das pessoas além dos limites humanos, né? Como o caso daquela irmã que me viu comendo aqui e disse: eu pensei que o pastor Joaquim não comia, né? Então ela formou uma imagem, uma impressão sobre minha pessoa que ia além dos limites humanos. Então, se ela visse a gente brincando, visse o irmão Branham brincando, né? Num acampamento assim, e coisa, então ela poderia estranhar demais. Às vezes nós damos demais para as pessoas e esquecemos que elas são humanas, não é? Agora, no tocante ao caráter, isso é diferente, porque mesmo em meio às dificuldades, às fraquezas, às cicatrizes, às marcas deixadas pelo sofrimento, pelas decepções, o caráter se distingue. As pessoas que sabem olhar a coisa pelo ângulo certo, elas não confundem. Então, elas podem ver, descobrem, veem nas pessoas mais difíceis da vida, vamos dizer assim, elas encontram raridades até, virtudes raras. Então, é muito complexo a maneira de olhar e esperar nas pessoas, porque você mesmo acaba se decepcionando, tendo uma autodecepção, um autodescrédito e assim por diante. Agora, sem misturar as coisas, porque nós estamos vivendo a uma hora de Sodoma, de Gomorra,
Hoje mesmo eu recebi pessoas de outro estado aí, e eu estava mostrando isso, um pequeno estudo, que a vinda do Senhor Jesus Cristo deu início justamente no início do ministério do irmão Branham. E especialmente, quer dizer, ficou caracterizada mesmo, identificada, não propriamente pelos sinais, pelas ressurreições, prodígios, maravilhas, mesmo na natureza, que acompanharam o seu ministério, mas associando a isso, confirmando isso, a abertura dos selos, a revelação dos 7 selos do Apocalipse. Sem essa revelação, o irmão Branham não seria mais do que um grande homem que foi usado por Deus, como todos os outros tantos, e muitos falam assim, que ele foi um grande homem usado por Deus. Mas o que distingue o seu ministério como profeta é a sua terceira etapa, que é a revelação dos 7 selos. Agora, essa revelação dos 7 selos também, para mim, no meu modo de pensar, porque a terra entrou em serviço de parto, ela caracteriza perfeitamente a segunda vinda de Jesus. E uma coisa que deve ser bem pontuada para a igreja é que o irmão Branham não é o filho do homem. O profeta, o homem, o William Branham, não é o filho do homem. Como homem, ele é um filho do homem, como profeta. Mas tem uma coisa, o seu ministério, o seu ofício, é o filho do homem. É o ministério do Filho do Homem, que haveria de vir nos dias iguais aos de Noé e de Sodoma e Gomorra. Então Jesus disse, como foi nos dias de Noé e de Sodoma, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ora, o Filho do Homem não terá ministério aqui na terra, mas na pessoa de Jesus. Jesus não vai exercer um ministério terreno, a própria pessoa dele. Então, os irmãos denominacionais deveriam parar aí e pensar, meu Deus, isso é uma verdade incontestável. Porque é o próprio Senhor Jesus dizendo, assim será na vinda do Filho do Homem. E você não pode misturar a vinda do Filho do Homem com a aparição do Senhor Jesus. Com a aparição dele. Então, é o ministério dele. Esse ministério foi assombroso. Não está escrito, não haveria livros no mundo que coubessem o que Deus fez através deste mensageiro. Nós podemos pegar as suas 1.500 e tantas fitas e ainda não temos nem um quarto do conhecimento do que Deus fez através desse ministério, desse mensageiro. Vai muito além. Não haveria livros no mundo que coubessem. Se Jesus, quando teve o ministério terreno dele aqui na terra, não havia livros que coubessem suas obras, agora, quando ele volta no ministério do Filho do Homem, esse ministério faz mais do que quando Jesus veio. Quando Jesus veio aqui pessoalmente, nasceu, Deus se encarnou, o mundo era uma pequena bola em relação ao mundo de hoje. O mundo de hoje é muito maior, o sistema, o complexo demográfico, a população do mundo, hoje é demais. E a manifestação do pecado
os meios, a facilidade para o pecado. Os meios, as leis que Deus criou, estão todas nas mãos do diabo, usando tudo que pode alcançar, tudo que pode ser usado. Tanto assim que eu, particularmente, não fujo disso. O milênio é uma inversão. O milênio será uma inversão. Hoje, o diabo manda nas leis de televisão, o diabo manda nas leis do rádio, em todas as leis da terra. O mundo jaz no maligno. E nós conseguimos aí uma hora e meia, à custa de suor, para usar o rádio, uns minutos, não é? Mas ainda conseguimos. Agora, quando houver a inversão de poder, que será uma intervenção divina, o diabo não vai conseguir nem um segundo, nem uma fração de segundo na televisão. Ele tem que sofrer esse desgosto. Ele tem que sofrer esse castigo. Você pode ficar quieto, calma, espera. O dia do Senhor também é como vingança. Espera um pouco. Agora mesmo eu recebi um bilhete da irmã ali na entrada e comecei a ler. Falei, bom, essa irmã deve ter ganhado algum presente muito bom no fim de ano. E ela disse, alegria, gozo do Espírito Santo, e vem vindo, de repente o presente que ela ganhou foi uma tapada. O termo dela foi esse, achei graça, né? Eu levei uma tapada na rua, mas nada me sucedeu. O gosto dela, a alegria dela, porque levou um tapa. E eu estava dizendo há pouco para uma irmãzinha ali, porque uma irmã tocava nela com um copo de leite frio, assim no pescoço dela, ela queria bater na outra irmã, né? Assim brincando, né? Eu falei, não, Jesus não disse que é assim não, se botar o copo de leite de um lado, tem que oferecer o outro. E a irmã vem para o culto tão alegre porque levou um tapa na rua. Tão alegre, mas cheio de gozo no Espírito. Agora, quando houver a inversão de poder, eu creio, particularmente, que a Bíblia não vai ter que mudar nada porque nós compreendemos diferente. Deus não vai ter que mudar nada, porque eu preguei de uma forma e Deus fica responsável pela forma que eu preguei. Agora eu tenho que fazer do jeito que ele pregou, porque senão ele vai passar vergonha, né? Deus não vai mudar nada, porque eu preguei, porque o outro pastor pregou, porque o grande mestre pregou. Ele não vai mudar nada disso. O que é, o que não é, não é. Essa inversão de poder, eu creio nela, porque ela está na Bíblia, está nas mensagens. E Satanás não vai poder usar a ninguém, essa é a cadeia que ele vai ter. E que Jesus vai reger nações, porque isso é a Bíblia. Não é certo? Então, o que se leva para o outro lado? O que se pode levar para quando houver essa inversão? Marca. É a marca. O irmão Brana fala daquele gado que era soltado ali, e a marca do sangue que contava, lá no Colorado. Então só podia entrar, não de acordo com a marca de propriedade, o que eu falei sobre ela no rádio, mas a marca do sangue, é que permitia aquelas vezes, aqueles animais, entrarem naquela região do estado, não é? De todas as formas, era a etiqueta da marca do sangue, a qualidade do sangue. Então deveria ser só de qualidade, apurado, para não haver mistura, degeneração de raça. Então o que se conta é realmente a marca, e essa marca
Para mim, a ferramenta dela é o caráter. É que deixa a marca. Agora, não é o caráter pelo âmbito social. Não é, como eles está comum demais dizer, por aí. Não é por aí. Né? Não é isso. Porque Jesus está fora da ordem social. A sociedade virou uma capa de hipocrisia muito grande. É uma farsa. Nós estamos vivendo aquilo que nós somos. Nós mal podemos cobrir a nossa nudez. Nós estamos vivendo horas e momentos que foram vividos por pessoas, tipos, no Velho Testamento. Estamos vivendo fase difícil de Davi, foragido. Estamos vivendo a sequidão de Abraão com Sara. Estamos vivendo horas angustiosas que foram vividas por tipos no Velho Testamento. Não há por que confundir isto. E mal podemos cobrir a nossa nudez. E nós não temos nenhuma preparação, nenhuma preocupação para termos uma representatividade social. Eu acredito que não tem nenhuma irmã aqui, nenhum irmão com essa preocupação. Não tem nem mesmo que comprar um vestido, porque tem que ir naquele clube e precisa de um vestido especial para aquilo. Um traje de banho, ou uma coisa assim, para aquele clube. Não tem nenhuma pessoa aqui com compromissos sociais que poderiam lhes acarretar preocupações. É a verdade. Você pode ver que você está fora desse sistema. Você está fora. E isso conta perfeitamente. Nós estamos exilados. E nós não estamos entendendo a linguagem do mundo. Nós estamos como aquele filhote de águia que a galinha fazia cute, 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 cute. E ela não estava querendo aquilo porque essa comida não era própria para ela. Aquela comida. Minhoca e coisas ciscadas no chão. É isso o que está realmente acontecendo, é o fato. Isso não é um sermão, é uma análise. Nós estamos numa chamada de conscientização daquilo que realmente somos, e naquilo que realmente estamos. Então, o caráter do mundo é formado pela televisão. O irmão Branham disse na mensagem A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda, capa azul, os programas de TV, é o parágrafo 106. Ele diz, os programas de TV fazem a carne e o sangue da mulher. Fazendo a carne e o sangue da mulher, então já diz tudo. Não precisa mais nada. Fazendo a mulher fez tudo. Porque a casa foi destruída por causa da tolice da mulher. A tola derruba com as suas próprias mãos. A Bíblia, assim diz o Senhor. Então a casa, no sentido de nação, de nações, foi derrubada. A tola a destruiu. A igreja tola, que vendeu a sua primogenitura em troca da política religiosa, em troca dos credos, em troca dos dogmas, em troca de sua posição com o Estado, em troca do dinheiro. Eu fico implicado, está certo que esse sistema aí, que está sendo perseguido aí, o profeta diz que eles merecem ser fechados. Mas quem está combatendo é pior do que eles.
Procura onde e como Roma adquiriu a sua riqueza para ser o Vaticano ser o estado mais rico do mundo. De que maneira? Quanto sangue foi derramado? Quanto sangue foi derramado? Não tem ninguém para inquirir dela. E agora ela aparece lá com uma cara completamente diferente. Mas Deus não esqueceu. Deus a chama até o fim de a grande prostituta, a grande meretriz, que está com o seu cálice cheio, transbordando, um cálice de fornicações, transbordando. E o último golpe que ela vai dar vai ser nos judeus, com o pacto que eles vão fazer com os judeus. Mas o irmão Branham disse que a noiva não verá esse pacto. Não verá. Não vai ver esse dibre que ela vai dar. Isso é para quem ficou. Portanto, a noiva não está muito preocupada com 70 semanas de Daniel. E eu encontro tantos irmãos tão preocupados com 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel é para judeus. Não tem nada a ver com a noiva. Quando Jesus quis tratar o concerto de uma semana, conta-se o período que o ministério de Jesus aqui na terra, os 3 anos e meio, e os 3 anos e meio da grande tribulação. Nesse entre esses 2 parênteses, ele está trabalhando com os gentios, as 7 eras da igreja. Mas para voltar a mexer em 70 semanas, ele fecha, ele arrebata a noiva. Agora, aqui não, mas pessoas às vezes perdendo a cabeça e causando confusão por causa de 70 semanas de Daniel. E outras linhas também. Agora, quando a TV e a televisão, ela chegou a tomar, como ele disse nessa mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Ela promove, ela levanta, ela derruba, ela faz o que ela virou um poder. Se ela disser lá, botar um jegue, um rano lá, e disser que aquele jegue está curando, o povo faz fila para ir naquele jegue. Se ele botar, o que expõe na televisão, vende. O que se oferece na televisão. E a TV faz a carne e o sangue da mulher. Ora, isso então quer dizer que ela exerce uma influência que, em contraposição, só o Espírito Santo poderia exercer numa mulher, no homem da igreja. A influência que o Espírito Santo exerce, propõe exercer, geme para exercer na igreja, no crente, a televisão exerce no homem natural. Agora, não vai pensar, não se engane não, que os eleitos que estão no pé de televisão, esses estão imunes. Não estão, não. Alguma coisa está errada com seus espíritos, não tem dúvida. Porque ela faz com que as mulheres cometam adultério. Quer dizer, uma mulher que nunca deitaria com outro homem é considerada, comete adultério a ver a televisão. É uma adúltera diante de Deus. Porque a questão do adultério, do roubo e tantas outras coisas, as pessoas tratam de se vestir aqui para se salvar da sociedade, não cometendo de uma forma física
para cair nas malhas da sociedade, então está tudo bem. Mas e diante de Deus? E diante de Deus, como é que está a coisa? Por isso o irmão Branham diz que aquela mulher de vida livre vai sofrer muita menos decepção do que essa outra, que tem essa formação e apenas, bom, eu sou fiel ao meu marido. Então ele está mostrando isso aqui, e aqui na frente ele diz, elas não são filhas, não são filhas. Aqui ele diz, ó, o que vamos fazer? Você não pode nem mesmo andar na rua, veja as ruas, comece pelo centro e simplesmente veja a exposição das mulheres, como elas se portam vestidas com roupas que, a bem da verdade, uma mulher deveria ter vergonha de ficar em seu quarto daquela maneira. Andando pelas ruas, estão apertadas e vestidas com roupinhas. E fora, nestas praias, com estes pequenos quinis, né? Ou seja, o que for que chamam isso, usando e tais coisas como essas, e não sabendo que nelas está um espírito maligno, quando muitas delas cantam em corais. Isto é o que Jesus disse que aconteceria. Carne feminina. Então, a marca que o mundo está levando nesta era é uma marca feminina. Na loja de pneus, é uma mulher desnuda, encostada num pneu. Na oficina mecânica, é uma mulher desnuda, despida, em cima daquela peça, daquele pistão de motor, ou qualquer outra coisa, com a chave na mão. E assim, a propaganda virou um instrumento objeto, é um objeto, que forma a marca do século, englobando, reunindo em si a doutrina nicolaíta, balanita e jezabelita, que inclui o domínio feminino, o que significa uma terrível perversão do caráter. E cumpre assim o que o profeta Isaías disse no capítulo 13 do seu livro, que o povo estava sendo governado, profecia para nós, por crianças e por mulheres. Agora, isso tudo é em função, como resultado da omissão do homem, do fracasso do homem, da quebra do caráter do homem. Então é uma era que todas as esposas têm que trabalhar para ajudar os maridos. Elas têm que vender, têm que comprar, têm que vender, têm que comprar, têm que vender, têm que comprar, e a gente tem que respeitar as circunstâncias. É uma era que força, e que teria que se pagar um preço muito alto, para fugir, para sair fora dessa engrenagem, desse sistema, dessa ciranda. Então, veja qual é a marca do mundo hoje. A marca do mundo é feminina. Ela está no jogador de futebol. A marca feminina. Está no lutador de boxe. Ele está afeminado. Ele está com um brinco na orelha. Ele está com gestos de mulher. E ela está com gestos de homem. Eu sei perfeitamente que isso estarrece e nos deixa um tanto perplexo. Mas é a carne feminina. Elas são carne e sangue. E elas são fruto daquilo que se chama caráter. Caráter social. Mas elas não são deusas. Na minha opinião, Deus me perdoe se eu estou errado.
é um striptease por atacado, e tornando-se um verdadeiro objeto de propaganda, de incentivo para todos os fins pervertidos, inclusive para a saúde. O estímulo que ela causa é o estímulo da cachaça, é o estímulo do uísque, é o estímulo da cerveja, é o estímulo da vodka, é o estímulo da serpente. Mas haverá uma separação. Uma separação como houve de Abraão. Agora, veja só, que quando Abraão recebeu a promessa, ele havia se separado de sua parentela, por ordem divina. Por quê? Você sai do meio de sua parentela. O profeta diz, se Abraão ficasse lá, a sua fé não seria, nunca mais, ela não passaria do nível de fé que sua família tinha. Ficava no mesmo nível da fé que eles tinham. Não pense que Abraão, sendo o pai da fé, ficando em Ur, ele levantaria a fé de sua família e salvaria a sua família toda. Não. Um sobrinho que foi com ele foi um problema terrível para cumprir um tipo. Foi Ló. Só lhe causou problema. Então, a separação é, sem dúvida alguma, uma característica de chamada, um sintoma, um sinal de que você tem chamada. Então você não consegue mais. Os parentes nunca sentirão sua falta, podendo ser salvos, mas a sua presença faz a coisa comum, a sua fé fica comum e não passa do nível deles. E resultado, nunca poderá salvá-los, porque eles não sentirão a sua falta. Mas tudo isso está formando um complexo, um gigantesco complexo no mundo. O mundo está dividido, picado, e o mundo está unido ao mesmo tempo. As denominações estão picadas em credos e dogmas, em cores diferentes. É uma coxa de retalho, mas no entanto elas se unem, como os fariseus e saduceus, herodianos, tantos outros lá, estavam separados. Mas quando chega a luz, a verdade, Jesus chegou, eles se uniram daquela forma. Essa que é a forma da união que existe agora. É uma união para prevalecer contra a verdade, contra o Espírito da verdade. O Espírito da verdade está lutando ininterruptamente 24 horas por dia, porque ele é o Espírito da verdade. E quando o Espírito que tem operação, apoio absoluto, social, religioso, político, é o Espírito do erro. Sem o Espírito do erro não se pode estudar. Como que uma moça pode cursar faculdade hoje sem se perverter totalmente? Como é que pode fazer isto? Esse complexo, ele virou uma bola, e ele está se aproximando do abismo, um abismo sem fim, e vai explodir. Por isso o irmão Branham disse, eu suplico, eu rogo que vocês se escondam aqui, porque isso vai explodir. Deus vai explodir esse mundo
amaldiçoado pelo pecado. Porque quem está mandando é o espírito do erro. E você tem que ver o espírito de erro no pai, na mãe, na mulher, no filho. Você tem que ver o espírito do erro em você mesmo. Você tem que ver o espírito do erro, porque se você não ver, distingui-lo, então aí a coisa está mais séria. Então esse é um dos fatores que atinge sensivelmente a parte do caráter de Cristo, porque é a única coisa que ele vai levar. Suas roupas vão ficar, seus prédios ficam, seus sapatos ficam, seus anéis ficam, seu carro fica tudo aí. A única coisa que ele vai levar é o caráter. É a única. Então essas coisas bombardeiam, e o mundo fez um caráter para si, recalchutado. E é um bom caráter. E naquela época mesmo, um rapaz de boa reputação, de boa qualidade, um mancebo, chegou a Jesus. Ele nunca tinha adulterado, ele nunca tinha matado, ele nunca tinha roubado, ele não mentia. Ele obedecia os mandamentos na íntegra. Mas ele nunca foi um apóstolo de Jesus. Por certo, Jesus deveria ter convocado aquele rapaz. Não esperar ele vir. Ele, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus, por que o senhor vai pegar um analfabeto, um outro lá tanto, e deixar um homem desse que era dotado de todas as qualidades precisas para ser um apóstolo? Toca nele, chama ele. Por que o senhor não chamou Nicodemos? O irmão Brana elogia Nicodemos. Ele disse: alguns vivem condenando Nicodemos porque foi estar de noite com Jesus, e outros que nem de noite não foram, outros que nem de noite não vão agora encontrar com Jesus. Oxalá que fossem mesmo de noite encontrar com Jesus. Muito bem, mas Nicodemos não foi um apóstolo. Nicodemos não foi um apóstolo. E nós ficamos pensando, eu penso assim, de uma maneira honesta, real, autêntica. Por que o Espírito Santo foi me chamar para esse ministério, para essa mensagem? Por que ele não deixou prosseguir naquela fama, naquele progresso tremendo? Por que ele não deixou? E eu conhecendo homens, os quais até hoje admiro, e acho que é eles que deveriam ser chamados. Eles é quem deveria. Este quadro de ministros, este quadro de pastor, cada um enfrentando uma contradição, cada um enfrentando uma dificuldade, um paradoxo. O tempo não dá. Nós teremos aqui umas pepitas de ouro mesmo sobre esse assunto. Mas para entrar nelas aqui, nós teremos que ter tempo suficiente. Aqui na perguntas e respostas, número 3. Mas se você quiser, você pode ler em casa. Perguntas e respostas, número 3, parágrafo 271. E é justamente quando o irmão Brana responde essa pergunta, ela é muito longa, muito grande. Ela vai até o parágrafo 295. Mas a pergunta é essa: irmão Brana, uma das fitas das 7 eras da igreja, você mencionou que Judas havia sido justificado, santificado. Eram estes genuínos? O irmão Brana diz: esta é boa. Explique experiências genuínas da graça que ele recebeu. Você também mencionou que Judas tinha o seu nome no livro da vida, e ainda sabemos que ele foi para o Hades e está perdido.
Como pode uma pessoa ter o seu nome no livro da vida e continuar perdido? Ou por que Deus coloca o nome de uma pessoa no livro da vida quando Ele sabe que ela se perderá no fim? Agora, você tem que pensar nisso aqui, que o ouro, ele está lá misturado com cascalho, com lama, está na lama, está em qualquer lugar lá, escórias de todo jeito. Mas ele tem por natureza, uma natureza mineral, que o fogo faz é purificá-lo. Agora, ele não pediu para ser ouro. Ele não pediu para ser ouro. Ele não escolheu ser ouro. Ele não escolheu ser ouro. Porque, como se disse, a sabedoria é ouro. A sabedoria é ouro. A verdade é prata, mas a curiosidade mata. Sabedoria é ouro, a verdade é prata, a curiosidade mata. Então, eles falam do ouro dos trouxas. E aqueles que vivem buscando o ouro, porque você sabe que tem pessoas que elas canalizam seus espíritos para tudo quanto é espécie de coisa. Tem gente que é encabulado com ouro, outro é encabulado com esmeralda, outro é encabulado com outra coisa, outro é com outra coisa, outro é com outra coisa. Parece que é uma linha que foi traçada na sua vida para ficar atrás de ouro, atrás disso, atrás daquilo, atrás de abelhas, né? E fica sabendo até o que a abelha decide, o que as abelhas falam, o que as abelhas conversam, né? A sua linha, a sua vida fica traçada por aquele sistema, influenciada por aquele sistema de vida que as abelhas têm. Acredito até que aquilo exerce uma influência no caráter da pessoa. E o ouro também faz isso. Mas é difícil ter um garimpeiro que é estável. É difícil ter um garimpeiro que é estável em casa e que prospera também. É muito difícil. Parece um jogo, uma coisa no sangue que virou um jogo, um jogador, uma coisa assim. E aquilo faça fazer parte do seu caráter. E assim as outras coisas, outro só gosta de vender, outro nunca sai da sua profissão, e outro vai assim. Então, essas coisas são linhas numa vida. Agora, esta é boa, o profeta diz. Isso seria bom. Acontece que esse Judas nunca foi ouro puro. Você tem que guardar isso, que você não pega o ouro lá, se a pessoa não entender, um diamante, uma pedra cara. Às vezes conta-se que aquele geólogo chegou numa casa lá de uma família paupérrima, passando fome, a miséria terrível, aqueles meninos barrigudos, cheios de lombriga, passando fome. E os garotos brincando com uma pedra. Ele falou: você está doido, rapaz? Você é um homem milionário. O homem foi honesto. Você é um homem rico, riquíssimo. Essas crianças estão brincando com a pedra de valor incomensurável. Então, bancou o intermediário da família, e a família saiu daquela miséria quando estava brincando com a pedra, porque não conhecia aquilo. Isto seria bom, só que o tempo não vai dar, às vezes eu vou até prejudicar, mas eu simplesmente terei que depender do Senhor para responder essa, porque estou simplesmente rodando, ou melhor, sondando. Em nossas igrejas eu mencionei que Judas tinha o seu nome no livro da vida. Agora isso é verdade. Agora nós sabemos disso porque Jesus lhes falou
quando todos eles foram enviados, em Mateus 10, para expelirem demônios, pregarem o Evangelho, de graça recebeste, de graça dai, e eles regressaram regozijando, porque os demônios estavam sujeitos a eles. Não é isso certo? E Jesus lhe disse, ele chamou os seus nomes, cada um, o que era, como muitos que eram enviados. E eles voltaram, e Judas Iscariotes, o qual também o traiu, vem, eles voltaram regozijando, porque os demônios estavam sujeitos a eles. Vejam, a atitude foi errada aí. Você não deve regozijar porque eu tenho poder para fazer um demônio mover-se. Mas a tendência é explodir, gritar todo mundo. Porque uma pessoa caiu, porque um demoniado foi. Não é certo? Você não deve fazer isso. Você deve regozijar por você ter recebido graça suficiente para ser salvo. É o que te faz, o que deve te fazer regozijar. O que deveria cair naquela hora é temor. Você não deve. Isto é como as pessoas. Geralmente as pessoas que têm dons são as pessoas que não querem dons. As pessoas que estão buscando, forçando, é porque não tem. Paulo tentou correr da coisa. O mesmo fez Moisés. Grandes líderes assim tentam fugir do trabalho. Eles sabem o que está diante deles. Se você acha um sujeito que está sempre, ó Senhor, enche-me de poder, e eu sairei por aí, e eu expulsarei demônios e coisa e tal, e eu vou fazer milagres, e a televisão vem e pega um milagre desse aí, vai chover de gente, e eu vou fazer um grande trabalho naquela região. É a mesma coisa que você fica ganhando na loteria, né? Vou fazer tanto de caridade, vou dar o dízimo, vou comprar isso, vou fazer aquilo. Ele nunca fará isso. Deus sabe melhor do que confiar em uma pessoa qualquer assim. Ele nunca faria isso. É aquele tipo de sujeito que não tem nada a ver com isso. Vê você? Esse sujeito que Deus pode tomar e ensinar-lhes alguma coisa por algum tempo. Então Judas voltou regozijando, todos eles. Não regozijeis por estarem os demônios sujeitos a vós, mas regozijai-vos por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Agora, se você observar e tomar também Daniel, porque o seu nome está no livro da vida, porque está no céu, o seu nome tem sido reconhecido, e isto continua não significando que você está salvo. Você não é convertido até que receba o Espírito Santo. Essa é a marca de Cristo. Judas não chegou no Pentecostes. É muito fácil. Ele não estava no Pentecostes. Ele não estava no cenáculo lá em Jerusalém. Ele podia fazer o que fez antes. E não estará no rapto se não tiver o mesmo Espírito Santo que Judas não recebeu por não estar lá mais. Agora, Ezequiel disse aqui, o Senhor disse, Ezequiel, eu não marquei aqui, mas está aqui. Ezequiel 9, verso 4. Ele diz aqui uma coisa, tratando dos castigos de Jerusalém, mas tudo isso aí como um tipo para a hora em que estamos vivendo, o tempo, uma sombra, não é? E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Sem dúvida alguma, o Espírito Santo é a marca do Senhor Jesus Cristo no crente. Paulo poderia dizer, eu trago as marcas do Senhor Jesus, se referindo até vergões, cicatrizes no seu corpo. Mas isto por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Porque há pessoas que morrem por credos e dogmas, e se mutilam, pessoas que deitam em camas de pedra, de brita, mutilando seus corpos, fazem cama de prego, deitam em camas de prego, é terrível, mas fazem isso. Chicoteiam a si mesmas, e
fazem tudo isso por não terem o Espírito Santo, por não terem a salvação, por não serem salvas. Agora, aquilo que acontecia com Paulo e com o cristão autêntico é porque ele é salvo, não para ser salvo. Não para ser salvo. É porque ele tinha a marca, realmente. A marca mesmo, o sinal é o Espírito Santo. A marca é um sinal. E essa mensagem, o sinal, quem não for no rapto com a mensagem, o sinal, não vai com mais nenhuma. É uma carreira aí de mensagem nova, e uma fome de mensagem nova, e um diz eu tenho uma mensagem do Mombrana que os outros não têm, aquela coisa toda. Pura besteira, bobagem, infantilidade. Quem não vai no rapto com essa mensagem, o sinal, não vai com mais nenhuma. Agora você pega a mensagem, o sinal, você tem ela em casa. Se não tem, você tem que pegar na casa de literatura. Sua filha, seu filho deve ter a mensagem, o sinal. E ali então você vê o que é realmente o caráter de Cristo. Não tem nada a ver com a sociedade. Porque o Espírito Santo é que tem feito essa separação, é que causa esse gemido, não o gemido de Ló, bem entendido, não o gemido de Ló, porque Ló estava em Sodoma e Gomorra por uma escolha própria, porque ele olhou assim, parecia o jardim de Deus. Nós estamos nas escolas de hoje, nós estamos dentro desses ônibus, nós estamos nesse comércio circunstancialmente. Nós temos que perambular, peregrinar no meio disso aí. Mas estamos totalmente separados. Tanto é assim que você está no meio de 2.000 pessoas e está sozinho. Você entra num shopping desse aí, você tem que... o seu coração geme. Não tem como. Esse Natal é uma miséria, é uma desgraça. Esse Natal é uma blasfêmia. Esse Natal é um comércio. É uma jogatina, é uma comedeira, é uma glutonaria. É uma festa diabólica, é uma festa mundana, é uma festa carnaval, é uma festa carnal. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo isso aí. Se nós voltamos a nossa atenção para o nascimento de Jesus, não há nenhum comprometimento com isso. Mas não tem nada a ver, você não viu nenhum sinal do Espírito Santo nessa festa de Natal. Não vê. E lá está a carne feminina para tudo. Para vender leitoa, para vender chocolate, para vender biscoito, para vender panetone, para vender tudo, tem que ter a carne feminina. E assim por diante. Agora, essa característica, essa marca, porque eu pus aqui a marca. E Paulo disse, trago as marcas do Senhor Jesus em meu corpo. Pois bem, Abraão, ele definiu a sua marca, a sua qualidade, pela sua separação. Ele definiu o seu destino quando ele se separou. Se ele não se separasse, ele nunca teria recebido Elohim, nunca teria recebido a promessa como aconteceu. Agora, mesmo depois de separados,
Ló ainda tomou um caminho, porque houve duas separações. A primeira foi de sua parentela. A segunda foi de seu sobrinho Ló, que tinha ido com ele. E foi uma hora decisiva, que ali então mostrou a marca que tinha Ló e manifestou a marca de Abraão. Isto quer dizer, manifestou o espírito que cada um tinha. A chamada, a vocação. É na escolha que você faz. E você mostra a qualidade de espírito que você tem, a marca que você tem. Então, naquela hora, naquela decisão, ali, Abraão disse o seguinte: então faz o seguinte, nós não vamos ter contenda. O lado que você escolher, você vai. Eu vou ao lado contrário. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Agora você quer ver a marca de Ló? Isso aqui é uma coisa tremenda. É Gênesis 13, né? 13? Abraão e Ló separam-se para a guerra. E houve contenda entre os pastores, a partir do verso 7, né? E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Abraão ainda era Abrão, né? Antes, até mesmo, veja como veio um crescimento, mesmo antes de ser trocado seu nome. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Isso aí tudo é marca, tudo isso é espírito. Eu não quero contenda. Você se separa sem contenda. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Agora, veja a marca que eu estava mostrando. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. A escolha que ele faz. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. É pela marca que você escolhe. Essa marca é o Espírito. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. E Abrão, na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ele foi parar no meio em que ele deveria estar realmente. Não era com Abraão, era com sodomitas. Eu vi essa questão naquele testemunho de Billy Paul, aquela posição tão definida do irmão Branham com seu próprio filho. Que coisa difícil. E ele disse, quando o irmão Branham, o Espírito Santo mandou o irmão Branham ir no hospital, quando ele chegou e disse: papai, ora por mim. Ele disse: não, eu não oro por você, quem tem que orar é você que tem que orar. Às vezes há pessoas que ficam em dificuldades com o ministério, com o pastor, com os diáconos, porque não está lá com a mão na cabeça do rebelde, da rebelde. Não deixa Deus tratar com a pessoa. Agora, Deus tratou com o Billy Paul, porque quando o Billy Paul começou a orar, o irmão Branham disse: quem tem que orar é você. Aí quando ele começou a orar, que abriu sua alma, foi quando o irmão Branham orou por ele. Orou com ele, e ele foi curado. Orou com ele, não por ele. Orou com ele. Aí já foi diferente. Mas tem medo de perder.
Tem medo. Medo de perder. Agora, Abraão não teve medo de perder. O irmão Branham não teve medo de perder. Isso é que o caráter cristão tem que ser olhado por esse prisma. O que vem a ser realmente marca. Mas com o medo de perder, nós vamos nos dobrando, e resultado, nós podemos nos comprometer, dificultarmos muito a nossa vida espiritual, dificultarmos muito o nosso progresso espiritual e o curso da nossa vida conjugal, material, familiar, com os filhos, não é? E, na maioria dos casos, não ser bênção nenhuma para essas pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, simplesmente para comprometimento da marca do Espírito. Agora, se vocês continuarem lendo em casa, eu já tenho que parar, já passei 7 minutos já. Vai ter muito que a ver, você vai chegar no parágrafo 280, você vai ver a casa. Quem é sua pequena rainha em casa? Ela ministra comida para você? Não é isso certo? Vocês já estão atrasados agora, eu disse aqui. Mas quando ela te ministra, isto é, o que a noiva ministra Cristo, é a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ela ministra a palavra para o rei, manifestando sua palavra prometida na era em que ele está vivendo. Amém? Olha, eu disse algo então, você não apanhou. Então parece que o irmão Branham mistura as coisas aqui e chegou até na casa, até na família, dentro dessa resposta aqui sobre Judas. E ninguém pode dizer que Judas matou, ninguém pode dizer que Judas roubou, ninguém pode dizer que Judas prostituiu. Judas não fez nada disso. Isso chega na sua casa, sem dúvida alguma. Isso chega em você. Isso atinge diretamente sua família. Tem que haver com sua esposa, tem a ver com seu marido, tem a ver com o seu lar, porque primeiro é Deus e segundo lugar é sua família. E a família de Abraão, sabe quem era a essas alturas das decisões de sua vida? Era somente Sara, mais ninguém. E você sabe quem é a família de Jesus Cristo? É somente a igreja, mais ninguém. Somente a noiva. Então, eu queria concluir chegando aí. Fica pontuado, já um pouco atrasado, mas ali está a marca, o caráter de Cristo, definidamente. A única família que Abraão tinha na hora decisiva de sua vida era Sara. Ele não tinha mais ninguém. Até o peso, o apetrecho que ele levou, já estava separado, que era Ló. Fiquemos de pé, pastor Wagner.